Falando um pouquinho dessa situação, retomamos então, no século XX, o estudo do direito penal humanitário, que trouxe essa bagagem do direito penal em respeito à dignidade da pessoa humana, do cidadão. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque no século XX tinha um estudioso da ciência jurídica, Lombroso, isso está no material, está no slide, no segundo slide, eu estou finalizando ele agora, que ele dizia que a pessoa já nascia culpada, de acordo com alguns aspectos físicos, de acordo com algumas características fisiológicas, tamanho da cabeça. Então, a área da psicologia até estuda muito essa correlação com a culpabilidade no contexto de a pessoa já nascer com esse pressuposto. Obviamente, os estudos da dogmática penal foram evoluindo no século XX e essa teoria de Lombroso caiu por terra. Não existe mais, não é aplicada, não é admitida nem em nenhuma situação jurídica do Estado moderno e pós-moderno. Então, o direito penal ele evoluiu para uma outra situação, que é uma situação mais comportamental. Aí surgem duas teorias muito importantes que até o presente momento são estudadas na ciência criminal, na ciência penal, que é a teoria finalista e a teoria causalista, ou a teoria finalista ou a teoria causal. Nós adotamos ambas, mas em momentos diferentes. Como assim em momentos diferentes? Em momentos de verificação da conduta criminosa no processo, que é o Código de Processo Penal, que o nosso Código de Processo Penal é de 1941. O nosso Código Penal é de 1940. Então, está bem condizente com essas situações que existiam no século XX, dos defensores, dos pensadores da ciência jurídica, no contexto penal, que defendiam a teoria causalista, o sistema penal causalista, como, por exemplo, List, como, por exemplo, Belling, que também estão citados na apostila. E o que vem a ser essa teoria causalista? Eu vou ler um pedacinho para vocês, que está no slide. A teoria causalista, ela defende com muita assim, veemência, com muita credibilidade, que a vontade, para o direito penal, a vontade é conhecida como dolo. A vontade, o dolo e uma outra subdivisão, que é a culpa, que para o direito penal a culpa não envolve a vontade. Então, quando a gente fala no direito penal dolo ou dolo, eu prefiro a opção dolo, é quando você tem uma conduta com vontade. E a conduta sem vontade, que acontece muitas vezes num caso fortuito, uma força maior, é a culpa. Então, para a teoria causalista, que a maioria dos doutrinadores que nós estudamos, como na atualidade, como Luiz Flávio Gomes, como Fernando Capês, como Mirabete, para eles, essa teoria ela encontra-se na aplicação do processo penal, do Código de Processo Penal. Por quê? Porque para essa teoria, o dolo e a culpa, elas são verificadas na matéria, no mérito, na matéria da culpabilidade, no estudo do mérito, do valor de uma conduta culposa. Tá bom? Então, uma conduta com dolo, com vontade, e uma conduta sem vontade, que advém de culpa, ela é estudada dentro do contexto de uma causa natural. Exemplo, quando o promotor de justiça, o Ministério Público, de acordo com o nosso procedimento, Código de Processo Penal, com os atos do Ministério Público, ele vai apresentar uma denúncia sem valorizar a conduta do réu, porque a conduta do investigado, do acusado, porque na fase de denúncia é quando a gente sai do inquérito policial, da investigação de um determinado ser humano,
por isso que ele chama investigado da prática de um crime, e vai para o processo. Aí, no processo, ele vai receber a denominação de denunciado. Mesmo que na sociedade a gente fala o réu, mas na verdade, durante o processo, ele é acusado, ele é denunciado. E o Ministério Público ele vai denunciar com base nessa teoria causalista. O que é? Se ele está sendo acusado de causar um prejuízo para a sociedade, então nós vamos, no processo, verificar se esse resultado realmente está condizente com essa prática criminosa. Ou seja, a parte de verificar se realmente o acusado praticou e se ele praticou com vontade ou sem vontade, isso vai ser discorrido durante as fases processuais. Tá certo? Então, começa-se o processo sem analisar se realmente esse cidadão teve culpa. Por quê? Porque ele está sendo acusado, o próprio nome já diz. Ele vai ser verificado, vai se verificar ao longo dos atos processuais se ele realmente é o que praticou um ato criminoso com vontade ou com culpa, ou se ele não praticou. Tudo bem? Então, para o Código de Processo Penal, a maioria das doutrinas, a maioria dos pensadores jurídicos do Brasil concordam que o nosso Código de Processo Penal, ele se baseia na teoria causal. Já o Código Penal, ele foi estruturado em 1940 na teoria finalista. Mas vocês vão ver aqui comigo que com o passar do tempo, ele foi criando particularidades e no Brasil nós temos pensadores como Mirabete, como Luiz Flávio Gomes, que a gente identifica como Gomes, né? E como, por exemplo, Capês, Fernando Capês, e Rogério Greco, que eu também citei nas referências bibliográficas, que trazem uma teoria finalista para o Código Penal um pouco mais condizente com a nossa realidade, tá certo? Com a evolução do direito penal de 1940, com o surgimento da Constituição Federal de 88 e com os acréscimos, né, da reforma do Judiciário em 2005, dos direitos humanos, que também entrou na emenda constitucional de 2004, né? Então, certas situações jurídicas foram diferenciando a nossa prática do direito penal de acordo com o que nós vamos estudar com a teoria finalista. A teoria finalista pura, segundo um pensador do século XX, um alemão, o Welzel, ele diz o seguinte, que o dolo e a culpa não estão dentro da culpabilidade, ou seja, é diferente da teoria causal. O dolo e a culpa estão dentro da conduta. O dolo, nesse caso, é um dolo conhecido como natural. Lá no sistema causalista, a culpabilidade é que é considerada uma culpabilidade natural. Aqui é o dolo. Então, esse dolo natural, ele não depende dos elementos normativos. E na teoria causal, os elementos normativos são o principal, a matéria do crime. É o principal, elementos normativos, é o que está escrito dentro do tipo penal. Então, nesse caso, para a teoria finalista, o fato típico traz a intenção. E os elementos normativos do tipo, eles, na verdade, a culpabilidade, ele não está condizente com a ação, mas sim com o julgamento, com que o juiz, com que o Poder Judiciário vai interpretar. Essa situação jurídica, ela foi, ao longo do tempo, mudando para as particularidades da nossa situação penal atual. Então, eu peço licença para ler para vocês, principalmente para os que nunca tiveram contato com o direito penal numa ciência jurídica, o que o doutrinador Rogério Greco fala sobre a atual situação do direito penal em relação à teoria que a gente conhece como teoria finalista.
ele fala o seguinte, que o Código Penal, o nosso Código Penal, ele adota a teoria finalista do fato típico e do ilícito. Mas a teoria finalista, no sentido do ilícito e culpável, no Brasil, essa tese é diferenciada. Damásio de Jesus, que é um outro doutrinador, ele fala o seguinte, que o típico e o antijurídico é o fato culpável. É o autor que desenvolve esse fato culpável. É o José que praticou um furto, que subtraiu algo, um patrimônio alheio, um carro de alguém, de outro alguém, do João. Então, o José, quando ele subtrai, quando ele retira, ele furta um patrimônio de forma clandestina de outra pessoa, do João, isso é um fato típico, está escrito no direito penal, que furto é um crime e também é um fato culpável. Então, o autor assume essa situação. Mas há também a possibilidade de que, do direito penal, verificar a questão do agente não culpável. Ou seja, na verdade, o José, ele não estava subtraindo. Na verdade, o José, ele queria era tirar o carro daquele lugar que estava incomodando ele e levar para outro lugar. Nessa situação, o direito penal, ele não está condizente. Ou seja, aqui no Brasil não tem essa situação de o dolo ser maior, de o dolo ser menor, de a vontade de praticar um crime ser maior, da vontade de praticar um crime ser menor. Ou seja, não. Praticou-se um furto. Aquele objeto saiu de um lugar e foi para outro sem a anuência, sem a permissibilidade do real proprietário. Então, nesse quesito, nós temos construindo no Brasil uma tese finalista diferenciada. Por quê? Porque para os estudiosos, né, do Brasil, os nossos pensadores do direito penal, a culpabilidade no Brasil, ela possui elementos formadores, tá certo? E a culpabilidade não está ligada ao dolo e à culpa. O dolo e a culpa são elementos da conduta. A conduta é o elemento do fato típico, tá bom?